Bom, o que nós fizemos ontem, né? Nós estamos tratando dessas memórias literárias, né? Memórias culturais literárias, e nós estamos na Idade Antiga, e aí acabamos a Idade Antiga mostrando que a existência de 12 livros, que dá com 12 livros para a gente dar uma ideia geral, né? Então, agora fizemos primeiro o item 001, que foi o Antigo Testamento, o 002 foi o Evangelho de Buda, o 003 foi o Homero, com as Ilíadas e a Odisseia, né? E agora estamos vendo o 004, que é a República. E nós estamos fazendo em duas partes, mas eu já cheguei à conclusão que acho que no final eu falo que é melhor que muita gente não, para muita gente ter consciência do que eu pretendo fazer. O que nós fizemos ontem? Eu disse assim, poxa, acho que nós tínhamos quantas? Acho que era 15 páginas, se não me engano. 18 páginas, 18 páginas, cara. Eu só dei 3, não foi isso? Então está faltando 15 para hoje. É muito difícil. Bom, nós fizemos então ontem o Platão, falamos sobre Platão, depois então começamos a falar sobre a República. E nós só fizemos uma introdução, né? Também eu dei um apanhado geral no início para fazer um paralelo, mostrando o que a gente tem que saber sobre a cidade vista por Platão, essa cidade ideal, tá? Aquelas coisas todas que é só ver lá. Então, nós temos que fazer hoje a análise da obra, a estrutura da obra, os personagens, fazer mais ou menos, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Os conteúdos, que é o mais importante, apreciação e considerações finais, e tem o mito de Er, que é do último volume, que eu talvez não faça, por causa daquela coisinha que eu ainda vou falar daqui a pouco, lá para o final. Tá certo? Então, análise da obra, né? No século IV a.C., em data imprecisa, surgiu em Atenas a primeira concepção de sociedade perfeita que se conhece. Tratou-se do diálogo, que é a república, que é a politeia, né? Escrito por Platão, o mais brilhante e conhecido discípulo de Sócrates. As ideias expostas por ele, o sonho de uma vida harmônica, fraterna, que dominasse para sempre o caos da realidade, servirão ao longo dos tempos, chegando até hoje, como uma matriz inspiradora de todas as utopias aparecidas e da maioria dos movimentos de reforma social que desde então a humanidade conheceu. Então, para domingo já marquei para a gente ver a Admirável Mundo Novo, e vocês vão ver que tem muitas das ideias do Admirável Mundo Novo já está lá no Platão. Se antecipou, né? E você falou que ia ser dia 1º de dezembro, e se antecipou para o dia 24 de novembro. Isso. Tá? Então, eu estou dando uma ajeitada aí, porque aí está vinculado com o que eu pretendo fazer no final, dizer para vocês. Tá? Essa é a obra mais importante de Platão, nela expõe suas principais ideias. Ali está escrito o mito da caverna, o que é um filósofo, como é uma sociedade justa, entre outras ideias. Em A República, Platão idealiza uma cidade na qual dirigentes e guardiãos representam a encarnação da pura racionalidade. Neles encontra discípulos dóceis, capazes de compreender todas as renúncias que a razão lhe impõe, mesmo quando duras. O egoísmo está superado e as paixões controladas. Os interesses pessoais se casam com os da totalidade social e o príncipe filósofo é a tipificação perfeita do demiurgo terreno. Apesar de tudo isso e desse ideal de bem comum, Platão parece reconhecer o caráter utópico desse projeto político no final do livro, são 10 livros, do livro 9, né, da República. Tendo em vista que esse ideal, o trabalho manual, continuava não valorizado no âmbito da cidade-estado. A classe dos trabalhadores não era a classe cidadã, pois não lhes sobrava tempo para a contemplação teórica da verdade e para a praxe política. Para Platão, o ideal humano se realizava na figura do cidadão filósofo, livre das incumbências da sobrevivência, constituindo um ideal altamente elitista.
Para além de todas as utopias da sua república ideal, da figura do rei filósofo, devemos apreciar o ideal ético de Estado e o esforço de Platão para desvendar os vínculos que ligam os destinos das pessoas ao destino da cidade. Bom, meus amigos, nesse exato momento, eu estou sentindo que eu vou ficar chateado, entendeu? Vou ficar lendo isso aqui, senão não vai dar certo, entendeu? Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar falando improviso, que é muito melhor, não aguento isso. Porque já nessa primeira parte, quando ele começa a falar, eu estou vendo aí, ele fala assim do Trasímaco. O quê? Trasímaco porque logo no primeiro livro, no livro 1, né? Eu quero depois falar isso com cuidado e tal. É um diálogo que vão aparecendo pessoas. Ele vai dialogando com essas pessoas. E um deles é esse Trasímaco. Trasímaco é um sofista. E ele é o que fica mais irritado com Sócrates. E é interessante assim, porque eu fico imaginando, porque quando você realmente... Eu pretendo debruçar nessa obra aí, por isso que é o finalzinho da última coisa que eu vou conversar com vocês. Mas eu espero que tenha mais gente, né? Depois vou dizer por quê. Assim, realmente, o que fizeram com Sócrates, que condenaram ele, eu acho que se existisse uma pessoa que nem ele atualmente, ele, no mínimo, seria considerado uma pessoa chata. Entendeu? Porque você pensa o seguinte, uma pessoa que busca a verdade pode ser uma pessoa que as pessoas queiram ficar por perto dela. Na malvadeza, é que o nível das pessoas não tem essa procura, não tem essa busca. Entendeu? Então, por exemplo, lá no primeiro livro, para você ter uma ideia, dialogando com várias pessoas, né? Tem lá umas 30 páginas, mais de 30 páginas, tá certo? E ele, assim, tem horas que, se você bobear, você não está entendendo o que ele está falando, para onde que ele está querendo ir, entendeu? Porque é uma pessoa com um nível muito alto. Então, eu faço ideia, eu imagino, eu fico imaginando. Ele escreveu isso em grego. Você faz ideia, uma pessoa que tentou traduzir ele do grego para outra língua. Olha, eu já vi 2 edições desse livro. Eu tinha um livro muito bom do Platão, que era da coleção Pensador, mas eu também dei tudo. Eu me lembro o seguinte, porque eu já falei para vocês, quando alguém tenta traduzir, até dei o exemplo, se não me engano, da mulher do Saramago. Lembra que eu falei? Saramago ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, escreveu uma obra. Como é que você consegue traduzir uma língua de português para o inglês, para o japonês? Pô, tu pensa como é que é? Se o cara não tiver aquela... Por isso que a mulher do Saramago, que convivia com ele, pôde traduzir para o espanhol, porque ela era espanhola, entendeu? Então eu me lembro do sufoco, eles estão falando, nem minha mulher me entende. Pô, é difícil, cara. O cara pode estar coladinho, mas é difícil. Então, em relação a Platão, eu vejo o seguinte, pensa que ele fica vivendo o tempo todo em termos de diálogo, né, para fazer com que as pessoas se aproximem da verdade. E com isso, você tem que ter muita lógica. Então, quando você traduz, se você não tiver lógica, não adianta você traduzir aquela obra. O que vai acontecer? Você vai perder a essência do Platão, o Platão fica dando uma pernada, dando uma pernada no pessoal. Ele já foi considerado, como eu falei lá, né, tem uma lógica de um departamento de ideias, uma venda de... O cara é assim, cara. Então é difícil, eu até acho difícil, né?
Porque então não está chegando gente aí, não está chegando. Então, eu imagino o seguinte, depois eu posso até repetir, que daqui a pouco posso me esquecer. Então, a minha intenção é fazer essa obra aí, desses 10 livros. Já vou começar com Juliano. Então, faço um livro um dia, faço outro livro outro dia, tal. Então, quando a minha esposa for lá para a operação, né, em dezembro, já um pouco antes mesmo, já posso ficar lançando cada livro desse na voz messiânica, entendeu? Então, por isso que eu queria que tivesse mais gente aí para avisar. Ó, se não tiver na voz messiânica, não vai entender, não vai ver. Eu não vou botar no Facebook, entendeu? Por isso que eu vou fazer lá com o Juliano, não é aqui não, lá na sala dele, filmando, para não depender do Facebook, entendeu? Então, já para começar a ver as pessoas que querem, porque para você ver esses livros, se você não tiver muita vontade e você for meio burro, não adianta fazer isso. Não adianta. Então, você não vai entender o negócio, entendeu? É preciso ser um pouco de lógica, um pouco assim, para saber aquele jogo que está acontecendo ali e você admirar isso, apreciar. Entendeu? Por isso que eu estou querendo limitar as pessoas, sejam as pessoas de mais nível, porque a questão é essa, cara. E a questão que o Platão coloca, Sócrates coloca, é essa. Se a pessoa não tiver um tempo disponível, por isso que eu chamo. Aí eu chamo as pessoas e fico dizendo, você, tá me depreciando, não sei o quê. Não, cara, eu estou falando que é a realidade. Eu não estou, por isso, querendo te falar assim para quem quer que seja, que eu não sei quem querendo dizer que meus amigos, não tem mágica. Você já viu alguém operar que não tenha feito não sei quantos anos de medicina, de não sei o quê, papai? Então tem que ser, cara. É assim a vida, entendeu? Então, quem quiser alguma coisa mais séria, tem que começar a ficar com uma postura séria, com sinceridade. Se não tiver isso, não adianta. Aí o cara vai dizer, mas eu não tenho. Bom, meu amigo, se não tem, não tem. Então, cava. Não adianta querer ficar e querer achar que daqui a pouco vai dizer que isso aí não tem valor, porque você não vai entender, você não sei o quê. Então, a minha intenção é puxar as pessoas pela apreciação da arte, haver uma elevação espiritual. Então, não estou falando do Jorei, não estou falando da agricultura natural, estou falando do belo. Aí o pessoal vai dizer, sabe por quê, meu amigo? Você tinha ideia que você se levar pelo belo era simplesmente o quê? Fazer ikebana, ver ikebana, não é isso? Pô, cara, não é isso. Eu estou te dizendo que não é isso. Não é só isso. Né? Não é só isso, não. E com isso eu quero dizer, praticamente não é isso. Porque é tantas outras coisas, que ikebana é uma coisinha só. Entendeu? Não tem valor? Não tem valor, mas é uma coisinha só. É muito. Você vê, ikebana está numa linha que, quer ver, é literatura? Não. É pintura? Não. É escultura? Não. É arquitetura? Não. É música? Não. É o quê? É uma coisinha. Entendeu o que eu quero dizer? Então, realmente, é necessário que as pessoas tenham vontade de dizer, eu quero me elevar pelo belo. Então, eu quero pegar esse gancho aí da literatura. Então, você vai encontrar pensamento. Mas não é pensamento do Lula, entendeu? Não é pensamento do Lula, é pensamento de gente. Gente com maior capacidade de pensamento, ele consegue te elevar. Então, por isso você deve ler o quê? Os bons livros, os bons autores. Eles te conseguem te colocar coisas que você nem sonhava que existissem. Entendeu? A mesma coisa acontece com o cinema, com tudo. Bom, então, eu dei essa parada quando eu li assim sobre Trasímaco, né? O Trasímaco é um sofista da pesada, pô. E ele ficou zangado, desafiou o Sócrates. E o Sócrates enfrentou, e foi uma coisa belíssima para você apreciar. Belíssima, assim.
Uma outra coisa, estou lendo assim, como é que eu preciso falar para você? Eu estou vendo assim, vejo uma coisa aqui, olho para a página, vejo um troço aqui, pronto. Quando você veja um troço, aqui é esse ponto vira uma conversa longa, entendeu? Por isso que eu li Trasímaco, eu fiquei lembrando toda aquela coisa. Mas, se eu for lendo o restante, cada ponto é mais uma coisinha para conversar. Né? Vou te dizer, ó, só nesse parágrafo eu daria essa hora toda. Só num parágrafo. Olha que desgraça. Pô, só estou querendo mostrar a grandiosidade. Eu vou continuar para você só sentir como é que é. A República começa com o sofista Trasímaco, declarando que a força é um direito e que a justiça é o interesse do mais forte. Isso, Sócrates. Agora você vai dizer, fala sobre isso. Acabou a aula. Você vai ver, quando eu colocar isso no primeiro livro, você vai ver quanto tempo demora essa conversa. Né? As formas de governo fazem leis visando seus interesses e determinam assim o que é justo, punindo como injusto aquele que transgredir suas regras. Porra. Eu posso te dar um exemplinho aqui no Brasil, né? Que é o Gilmar Mendes, que é o Toffoli, que pegou lá o COAF, levou lá para... Cara, eles estão podendo fazer isso tudo? Não pode. Graças a Deus eu estou sabendo aí que tem uma manifestaçãozinha para pedir o impeachment do Gilmar Mendes. Fechamento do Congresso. Não dá, cara. Isso já está passando a hora. Tem uma mulher que foi lida aí, minha esposa leu aí, a mulher falando, está na hora das Forças Armadas. Já está passando a hora há muito tempo, cara. Eles estão abusando. Então você vê só essa frasinha aqui. As formas de governo fazem leis visando seus interesses e determinam assim o que é justo, punindo como injusto aquele que transgredir suas regras. Pô. Os caras não fazem o que o povo quer. Não adianta ficar se manifestando o tempo todo. Por favor, Forças Armadas, Presidente da República, vocês foram eleitos, vocês têm que fazer o jogo do povo também. Não é só pensando nos seus interesses, no seu soldozinho, na sua reeleição, não. Pensa no povo, pô. Bota o pau na mesa, pô. Não é possível que só o Gilmar que tem pau. Pô, você não tem pau, não, cara? Cadê o general Culhão, cara? Porra. Para responder a pergunta, como seria uma sociedade justa, Sócrates começa a dialogar principalmente com Glaucon e Adimanto. Quem são esses personagens? Eu tenho que começar a falar. O Glaucon e o Adimanto são irmãos do Platão. Entendeu? Platão salienta que a justiça é uma relação entre indivíduos e depende da organização social. Depende da organização social. Por isso que nós temos que nos organizar. Por isso a razão da voz messiânica. Quantas vezes eu vou ter que falar isso? Vai virar uma ladainha isso. Se a gente não se organizar, a gente não consegue fazer coisas. Vai, meu Deus, não é isso, sabe? Mais tarde fala que justiça é fazer aquilo que nos compete, de acordo com nossa função. Ih, cacete. É aquilo que eu falei da outra vez. Porque existe, né, a missão, função e forma. Certo? Se quiser botar os 3 F, então você coloca finalidade, função e forma. Pronto, você não esquece mais. Finalidade, função e forma. É claro que o Platão, ele não coloca nesse momento a finalidade, a missão. Ele coloca a função. Então foi isso que eu falei ontem. Não vou me repetir, né? Ele diz o seguinte, que a justiça é se você não está de acordo com a possibilidade de você cumprir a sua função. Tem a ver, ele não está falando, não, mas é isso que eu vou acrescentar. Ele não está vendo a finalidade da pessoa, entendeu? Se ele veio no mundo com determinada finalidade, para cumprir e para isso precisa cumprir determinada função, ele não está colocando dessa maneira, né? Tem razões até, mas aí vai entrar muita coisa. Quer dizer, então, de acordo com a função. Como eu falei da outra vez, se o cara é guerreiro, não tem jeito. O cara pode ter até dinheiro ou não ter dinheiro, lá o que seja. Sabe o que ele vai acontecer? Ele vai para o BOPE, ele vai para as Forças Armadas, ele vai querer guerrear,
E não adianta, ele não consegue ficar quieto, ele vai querer subir favela para dar tiro, entendeu? Essa é a função dele. Ele quer pôr ordem nas coisas. Se não for corrupto, mas ele quer pôr ordem nas coisas. Pronto, é a função dele. Agora você pega um cara desse, aí você tira, bota ele como escrivão, como é que eu vou fazer? Um burocrata. Você está matando o camarada, entendeu? Você vê que tem determinados soldados que são soldados, mas eles adoram ficar na burocracia. E tem outros que não conseguem ficar na burocracia, eles querem ir para a rua. Entendeu? Então, aquele que vai para a burocracia, adora aquilo, aquele cara não era para ser soldado. Ele não tem essa função. É uma injustiça que é feita com ele e com a sociedade. A sociedade não precisava de uma pessoa dessa para soldado. Entendeu? Talvez o que esteja acontecendo aí nas Forças Armadas nossas é que tem as pessoas que estão governando, quer dizer, que estão acima, né? Nos postos mais altos, talvez sejam pessoas que não deveriam estar lá. Não tem amor à nação, não tem isso. Então, tá lá, e aí? Como é que você faz? É um bundão, entendeu? E tá lá. Os homens deveriam produzir de acordo com as suas necessidades, trabalhando muito e sendo vegetariano, tudo sem luxo. Para implantar seu sistema de governo, Platão imagina que deve-se começar da estaca zero. O primeiro passo seria tirar os filhos das suas mães. Isso é um problema. Você vai ver lá no Admirável Mundo Novo. Cara, por que ele está dizendo o seguinte, né? Porque daqui a pouco, não é que a gente vai concordar ou não, mas tem que entender a ideia dele. A ideia é a seguinte: a mãe se julga dona do filho. Aí quando ela começa a orientar, ou começa a querer educar, educa com seus valores. Então, aí, meu amigo, aí você pega, sei lá o que eu vou te falar. Aí vai lá um traficante, aí pumba, bimba lá uma mulher, a mulher fica grávida, tal, ele vai embora, aí ela fica lá com a cabeça dela, tendo que lavar roupa para poder financiar e o que ela tem na cabeça? E aí, o que você acha? O que está na sociedade ideal não seria isso. Ninguém sabe quem é o pai, ninguém sabe quem é a mãe, entendeu? Não, mãe sabe. Não, acho que nem sabe, não, porque troca depois. Ah, fica, cada um pega um filho lá, fica que nem eu acho que índio, não sei se é índio, mas tem um lugar aqui que é assim. Aí pega lá o filho, entendeu? Completamente despojado, não tem essa tal do apego, entendeu? É uma outra visão, né? No Platão. No Platão, que é o Admirável Mundo Novo também. Você vai ver isso também no Admirável Mundo Novo, né? Bom, tem várias coisas aqui. Platão achava um absurdo que homens com mais votos pudessem assumir cargos da mais alta importância, pois nem sempre o mais votado é o melhor preparado. O cara está falando isso hoje está acontecendo. Não tem jeito isso. Está lá o tiririco. Não tem jeito isso. Era preciso criar um método para impedir que a corrupção e a incompetência tomassem conta do poder público. Está falando de mais de 2000 anos atrás. E a coisa não muda. Por que não muda? Esse regime não presta. Esse regime não presta. E a pessoa de baixo nível se encanta com qualquer porcaria. Basta o cara fazer uma promessa, beijar seu filho, o cara cheio de meleca, o cara vai lá dar uns beijos nele, come o pastel lá naquele botequim, tá certo? Aí todo mundo fala, o cara é igual nós, porra, igual nós é igual a você, então merda também, pô. Entendeu? Mas aí o que acontece? Soma a soma de todos os merda, dá voto e o cara ganha, vai lá pra frente. Isso pode? Não pode. Isso tem que acabar? Tem que acabar. Mas democracia, um voto cada pessoa, isso tem que acabar, cara. Tem que ter peso, pelo menos peso. Cara.
Um cara mais inteligente, mais capaz, mais entusiasmado, com mais empenho do que um vigarista desse, pode ter o mesmo voto? Não, não pode. Não pode. Não pode. Porque não precisa ficar contando mais nada, já escrevi tanto sobre isso. Mas atrás desse problema estava a psique humana. Bom, eu estava falando aí, eu parei até, né? Assim, caramba, quando Platão, eu já mencionei isso ontem, mas eu digo assim, você pensa, uma pessoa que nem Sócrates, que as pessoas não aguentam. Esse camarada, ele começou a atacar o Trasímaco, porque, só para você ter uma ideia, Trasímaco, estou falando certo, não sei se é a palavra, é Trasímaco, é. Você pensa o seguinte, esse camarada era um sofista. O sofista, ele ganhava o dinheiro não é por defender a verdade, é para derrotar os outros por argumentos. Entendeu? Pensa que ele está enfrentando um Sócrates que não, nem a mulher dele fica indignada porque ele não pensa em dinheiro. Ele gosta de chegar à verdade. Entendeu como é que é? Tem alguns amigos, tem amigos, porque tem gente que gosta da verdade, se aproxima dele e tal. Às vezes nem entende ele direito. Você vai ver que não entende direito. Mas ele vai argumentando e vai chegando. Ele mesmo chega às verdades, às vezes, através de argumentação. Ele vai se colocando, vai vendo, daqui a pouco ele descobre as coisas também. Então ele fica tudo entusiasmado com isso. Por que razão? A razão é aquela que eu falei do limite. Uma coisa é você viver no mundo do apetite, da coisa. Outra coisa é você viver no mundo intelectivo, onde que você aspira ao conhecimento para chegar no bem, entendeu? Olha quanta coisa boa, né? Para chegar à cidade ideal, né? Então, isso aí é um alimento para ele de uma ordem que não tem limite. E o outro não. O outro, inclusive, tem uma hora, se você tem uma ideia, sabe o que ele falou para o Sócrates? Só continuo se você botar dinheiro aí na mesa para a gente discutir. Eu vou ganhar de você, então eu quero ganhar o seu dinheiro. Não, Sócrates, mas não tem dinheiro. Aí os amigos dele pagaram. Senão a gente bancaram para pagar para ele. Entendeu? Quer dizer, é uma obra fantástica, porque eu estou fazendo detalhezinho, porque é uma obra que, quando você pensa numa cidade, quanta coisa envolvida tem numa cidade. Quanto? O que tem de... O que as pessoas... A educação, sei lá, educação. Claro, mas não é essa educação porcaria, que vocês estão lutando por essa educação porcaria, não. Não é isso, não. Educação mesmo. Aí, daqui a pouco, você tem que se envolver com a filosofia nas questões da lógica, da epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Você tem que se envolver com a metafísica, com a estética, com a ética, com muita coisa, mas muito mais coisa do que isso, economia, entendeu? Então, por você querer uma cidade ideal, é que eu falei, já mesmo estão colocando, você precisa já de 18 áreas de conhecimento. Então, é só 18 áreas. Então, você pensa que a mesma coisa acontece aqui. Ele vai ter que ficar pensando como é que dá a resposta. Você vê, não tem agricultura. Como? Ele já colocou aí, tem que ser vegetariano. Você chegou? Então você vê que a preocupação dele com a totalidade é ótima para você, partindo daquilo, você começar a imaginar como é que seria a cidade ideal defendida por Meixo Sama, porque ele dá muito pouco detalhe, Meixo Sama. Ele diz o seguinte, 40 quilômetros por 40 quilômetros, tal. Aí eu tentei ir mais um pouquinho além aqui, para fazer um esquema para fazer... Está lá escrito, eu acho que está o livro ainda aqui, se não me engano, para você ter uma ideia. Assim, não está esse livro. Como? É o livro que eu tenho, está aqui. Está aqui, ó. Centro Comunitário Teresópolis, para um projeto Centro Comunitário Teresópolis. Aí você vai ver
os esquemas que é feito, entendeu? Tem muita coisa aqui. Não vai encontrar mesmo. Quando a gente quer, não encontra. O que você quer? Eu procuro. Eu queria ver se tinha aquele símbolozinho que eu fiz. Acho que nem deve estar aqui. Eu acho que deveria estar, mas não está, não. Bom, tudo bem. Vamos adiante, que aí tem muita coisa. Ah, está aqui. Então, ó, botei esse esquema para fazer a cidade dela. Entendeu? Tá lá, as habitações de um lado, lá está lá o altar, está lá. Bom, sacado, né? Então vamos continuar aqui. Se alguém quiser fazer pergunta em algum momento, para mim é melhor, porque é tantas páginas que eu digo, não vou chegar lá mesmo lá, então não adianta ficar. E aqui vai tocando páginas só sobre análise. Não é os conteúdos, não, só sobre análise. Aqui, tá vendo? Passar o número de páginas. Vou botar assim para dentro. Ó, você sentiu. Tá vendo? Chega um momento que aí eu vou para a organização, só para você ter ideia. Tá vendo a organização do livro? Mas está na outra página também. Está na outra página também. Entendeu? Aí está dizendo como é que é os 10 livros. Ó, primeiro tem um prólogo. Qual é o prólogo? É o primeiro livro. O primeiro livro é dividido, se for tentar dividir, que não seria isso, não se chama capítulos, é uma numeração de página diferente, é feita da tempo antigo, então não dá para... Mas é assim, como se fosse uma coisa, quer dizer, um item, então lá, seria descida ao Pireu. A outra seria céfalo, justiça segundo os mais velhos. Cada coisa que você faz aqui, assim, aí teria que ficar explicando. O que quer dizer céfalo? Céfalo é um velho que tem 3 filhos. Um dele é o Polemarco, tá certo? Que vai participar dessa conversa, desse diálogo, desse primeiro livro, entendeu? E Descida do Pireu tem uma conotação que eles vão lá para a deusa Artemis, que não faz, no fundo é a deusa Atena, tá? Entendeu? E ele está descendo, aí ele é convidado, no fundo vem um convidado assim, que ele acaba indo para essa casa do Céfalo. Céfalo é o dono, é um camarada que é rico, mas já está velho, né? Então ele começa a conversa sobre a justiça segundo os mais velhos. É um ponto excelente. Outro ponto. Polemarco já diz que tem uma hora que o Céfalo, eu não sei se ele não aguenta, quer dizer assim, não, tem que fazer o culto, tem que fazer lá um culto. Ele disse assim, tá bom, conversou um pouco com Sócrates, ele gosta do Sócrates, mas ele foi sendo apertado na parede. Eu tenho a impressão que me dá é o seguinte, que ele também, ao mesmo tempo, ele aproveitou uma situação e disse, fica com meus filhos aí conversando com ele. E o Polemarco, que é o primogênito, mais velho, né? Para conversar com seus filhos, tudo bem. Aí perguntou a ele, o que é justiça? Teu pai dizia que era o segundo os mais velhos, agora, segundo a meia-idade. Aí ela vai para outra coisa. Aí vem o Trasímaco, que é justiça segundo os sofistas. Depois, aqui acaba o livro 1. O livro 2, que é uma introdução, que é a questão, a justiça é preferível à corrupção. Essa discussão é linda. Justiça é preferível à corrupção. Sabe por quê? Porque tem uma das defesas que o pessoal fala o seguinte, o que importa é você ser injusto parecendo que é justo. Parecendo. Porque o injusto sempre leva vantagem. Então a corrupção é melhor. Você acha que a maioria que está aí desses corruptos todo não pensa assim? Aí, nesse livro 2 ainda, vai para o paradigma da cidade-estado. Aí vai para a origem da cidade, a educação dos responsáveis, a constituição da cidade-estado, a justiça na cidade, né? Que aí já começa a entrar na parte 2, que é a encarnação do paradigma, a unidade somática da cidade dos gregos, o governo dos filósofos, a ideia do bem, a educação dos filósofos. Aí começa a entrar numa outra questão,
que é aquela que eu falei para você, do regime. Aí vem timocracia, oligarquia, demagogia, tirania, né? Vai para a resposta no livro 9, vai ser a resposta: justiça é melhor que corrupção. Aí vai para o livro 10, que seria a rejeição da arte mimética, imortalidade da alma, recompensa do justo em vida e julgamento dos mortos. Bom, aí eu falo sobre os personagens, mas vou pular isso aqui também, né? Eu assim botei o Transimo, botei o famoso sofista, especialista na dialética, irrita-se com a ironia de Sócrates no início da discussão sobre a justiça, definirá a justiça como a conveniência dos mais poderosos. Isso aqui é justo. O restante transgrediu a regra, são os injustos. Olha só. São os que vão ser punidos, cara. Né? O cara, por exemplo, sei lá, roubou um litro de leite lá, porque precisa alimentar o filho está para morrer, então ele vai, rouba, quando vai querendo sair, o pessoal prende ele. Justo ou injusto? Segundo o comerciante, ele é injusto. Né? Segundo ele, vai deixar o filho morrer? Tem tanta coisa que você pode questionar, se perguntar. Segundo o comerciante, é justo, né? Segundo o comerciante, é justo. Só que você falou injusto. É. Bom, vem o conteúdo. É o conteúdo, né? Eu fico olhando para a hora, já está quase 40 minutos. Nossa. Conteúdo. São aqueles 10 livros. Aí eu analiso os 10 livros aqui. Bom, no início eu falo assim: o próprio título da obra, Politeia, pode trazer embaraço quanto ao conteúdo se não for esclarecido. Traduzida comumente pelo latim república, que é de república, de res pública, quer dizer, coisa pública. Politeia indica tudo aquilo que compõe a origem e a organização da polis, as suas leis, o modo agente, né, de seus súditos, as formas de governo, etc, etc, etc. Devido a essa abrangência de significado, os temas tratados são os mais variados. Decorre daí a quase impossibilidade de uma resenha completa. Ou seja, isso que eu tentei fazer nessas 18 páginas não dá certo. Muito difícil fazer uma resenha completa. Infelizmente. Tem uma hora aqui que eu tentei compor 2 pensamentos sobre o livro 1, sobre o livro 2, sobre o livro 3. Pô, assim não dá, cara. Ainda podia fazer mais. E tem até contradições. Tá? Só para começar o livro 1, que eu falei assim por pessoal. Livro 1, aponta Sócrates obrigado a pernoitar na casa de Polemarco. E aí inicia seu diálogo com Céfalo, que é o pai dele, pai de Polemarco. Primeiro, Céfalo convida a vir mais vezes, a ter com os filhos Polemarco, Lísias e Eutidemo. Cada um desses tem dizer um pouquinho dele, mas não vou falar aqui não. Em tom respeitoso, Sócrates pergunta sobre a velhice, a qual Céfalo responde sobre as agruras da senectude, e citando Sófocles, indica que o mal não é a velhice em si. Ser velho ou jovem, tudo depende do caráter. Quando se possui boa índole e mente bem equilibrada, a própria velhice não é algo incompactável. Os que são diversamente constituídos, esses acham a mocidade tão tediosa quanto a velhice. E aí vai falando, mas vou passando folha só isso aí sobre o livro. Não dá. Porque tem uma hora, qual é a grande questão? Cara, eu tenho que ficar falando um pouco assim de produto. Né? Tem uma hora que é fogo. Porque quando o camarada chega a uma certa fase da velhice, estou vendo aqui o velho aqui do lado, né, que ele agora passou a 2 coisas que ele não fazia. O senhor, que é nosso vizinho, que tem 95 anos. 95 anos. Estou gostando do que ele está fazendo. Está passando a apreciar a música. E, ao mesmo tempo, está dando mais aulinha, fica lendo lá a Bíblia. E aí só tem a mulher dele também, que é velha. Então, mas é muito mais nova do que ele. É muito mais nova, ele fica lá fazendo os salmos, aquelas coisas. Eu não sei, eu fico brincando, dizendo que ela deve ficar dormindo, ele lá falando e tal. Mas por que isso? Né? Chega um ponto na velhice que vem, eu mesmo conversando com o vizinho, o outro vizinho que tem aqui, aí eu estava
estava falando, né, que eu fui lá hoje visitar minha mãe e tal. Aí eu estava comentando que minha mãe disse assim, né, ela falando que... Não, primeiro ela casou, já não lembro mais quem era, quem ela casou, o marido. Depois Depois lá ela pelas... falou que não tinha Não filhos. tinha filho, eu lá. Aí a Ana começou, não, mas quem é esse que está aí do teu lado, não sei o quê? Ela ficando olhando assim. Não é que ela seja, não Lelé da Cuca, assim, daquele desesperado, não, não é isso, não. É porque vai esquecendo. Falha. É falha, entendeu? Lá pelas tantas chegou à conclusão que era filho. Bom, eu contei isso aqui, porque na outra vez que eu fui, aí tinha uma festa, ela é animada para a festa, gosta de dançar, ficar dançando, é a única que ainda tem, sai da cadeira e dança. Aí eu estava lá com ela, tal, daqui a pouco ela viu o bolo passar, ela foi embora atrás do bolo e me esqueceu. Eu falei, fiquei órfão, cara. Pô, tá certo. Por causa do bolo. Por causa do bolo. Vai lá, é festa, né, tal. Então eu contei isso pro meu vizinho, ele disse a preocupação dele. Outro vizinho que tem 65 anos. Com 65 anos, preocupadíssimo, como é que vai ser? Já estou chegando ao fim. E eu assim, porra, cara, tá me deixando depressivo. Se com 65 anos, eu tenho 70, não, 64, acho que é 11 anos. Era 11 anos. Você é 11 anos mais novo, você já está com esse pensamento teu aí, né? Então é assim, o pessoal vai chegando ao fim da vida, né, pelo menos. As pessoas vão ficando preocupadas com a morte, com as doenças, com as coisas desse tipo. Eu não tenho muita preocupação com isso não, mas tudo bem. Mas aí o que acontece? Eu vejo que agora outro velho, né, preocupando com a morte e tal. E tem uma hora que esse velho, o Céfalo, ele olhando para aquela situação, o que ele coloca? Ele coloca que ele está bem, porque ele, inclusive, sendo rico, tal, ele tem tempo para verificar, no fundo, qual é a questão? Para verificar o quanto ele foi injusto. Porque é isso que vai levar ele para um lugar melhor ou para um lugar pior. Então ele tem tempo de tentar reparar as injustiças, entendeu como é? Então, a partir daí, o Sócrates pega ele. E aí vai levando pelos argumentos, e aí é fogo. Aí destrói, o cara já fica meio embarateado, já não sabe mais nada do que está falando, entendeu? Ontem mesmo estava vendo minha mulher entrar nessa história, eu digo, cacete, isso aí é barra pesada, porque o primeiro momento é um momento assim... Quer ver? Eu vou falar de uma outra forma, você vai entender. Uma coisa é um cara faz uma pintura, tem uma paisagem, tá certo? Aí mostrou, a tua questão, acho que era árvore. Suponha que o cara desenhou uma árvore. Tudo bem. Aquilo ali é uma imagem. É uma imagem de uma árvore, tá certo? Aí você passa para outra e você vai passando para não ficar muito... São as etapas, são as dialéticas, os conhecimentos vão avançando assim. Tem uma hora que você tem que fazer uma descrição. Escreve aí o que é árvore. Bota em palavras o que você acha que é árvore. Né? E nesse vai e vem, você tem que alcançar uma coisa que é a ideia de árvore. Entendeu? Então, assim, o que é que o Sócrates faria com ela? Faria com ela ou faz com todo mundo? O que ele faz? Tá bom, você já tem uma imagem, aí você acaba tendo uma opinião sobre o que é uma árvore, né? Tudo bem. Então, descreve em palavras essa sua opinião sobre a árvore. Quando o cara vai botar em palavras, né? Se você experimentar assim, botar, tá, eu já sei o que é uma árvore. Ah, sei. Tá, então agora vamos passar para cima. Descreve o que é uma árvore. Aí ferrou. Porque daqui a pouco você está embananada com os seres vivos, né? Você vai ver, quando você começar a querer fazer uma descrição, você vai se embananar com aquelas palavras, então você vai ver, aí você toma consciência que você não conhece, você tinha uma opinião sobre a coisa, entendeu? É uma coisa, é isso que devia de ser a escola, é isso que devia de ser a educação, entendeu? As pessoas chegarem às coisas
a ter um conhecimento profundo sobre as coisas. Tem como. Mas aí é o tal negócio. Não se pode ser governado por uma pessoa débil mental. Não tem jeito isso. Porque quando aqui, outra situação aí que eu não quero mencionar muito, tem uma maluca que tem filhos adolescentes. Isso não vai dar certo nunca, cara. Como é que vai dar certo? Adolescente já é um problema. Você imagina um maluco sendo mãe e pai dessas crianças. Não vai dar certo nunca, cara. É uma zoeira completa, entendeu? A mesma coisa a nação. Se você observar esses discursos dos políticos, essas coisas, não é uma vergonha isso. Eu vi o considerado marido do Klein, não sei o quê, não sei aquela porcaria. Um cara, de repente, fez uma pergunta para ele. Você está vendo? Ele estava lendo a pergunta que ele queria fazer ao cara. Ele foi o que substituiu o João Willis. Aquela pergunta que o cara... Aí o cara fez uma pergunta para ele. Ele ficou lá embananado, seja um débil mental, cara. Como é que pode ser político? Bom, aí tem os livros 2, o livro 3, o livro 4, o livro 10. Eu vou falar, como eu disse, que eu tenho uma hora lá no final, eu fiz uma apreciação. O livro 10 já está aqui. Vou fazer essa apreciação. Tem uma coisa antes do... Chego ao livro 10, depois eu faço um epílogo. Olha o que eu falo. A República, no epílogo da República, Sócrates trata da imortalidade da alma e tenta equacionar o destino com a responsabilidade, retornando às figuras das três parcas, tem nomes assim, Laquedes, que é o passado, Ploto, que é o presente, e Atropos, que é o futuro. As filhas da necessidade. Sócrates folga os laços do férreo destino defendido pelo pensamento grego anterior. Não é o gênio que vos escolherá. Não é o gênio que vos escolherá, mas vós que escolhereis o gênio. O primeiro a quem a sorte couber, seja o primeiro a escolher uma vida que ficará ligada pela necessidade. A virtude não tem senhor. Isso é uma coisa que vai chegar lá, que é uma beleza. A virtude não tem senhor. Cada um a terá em maior ou menor grau, conforme a honrar ou a desonrar. A responsabilidade é de quem a escolhe. O Deus é isento de culpa. Assim como é impossível alguém descrever todos os detalhes de uma obra de arte, analogamente nesta resenha, não foi possível transmitir tudo sobre a República, que esta sirva ao menos como um convite à leitura e contemplação desta obra-prima do gênio grego. E eu botei assim, não foi finalmente, porque a última coisa que eu falei foi o mito de Hércules, mas apreciação e considerações finais. Eu botei assim, a leitura da República é elemento indispensável para quem deseja introduzir-se na filosofia de Platão, e muito mais do que isso. Porque a filosofia de Platão, as outras filosofias todas, ocidental, é uma rodapé da filosofia de Platão. Nesta obra está exposta sua concepção filosófica sobre cosmos, sobre o homem, sobre o Estado, sobre a física, a metafísica. Isto é, configura-se como uma espécie de síntese de sua produção filosófica. Excelentes lições sobre os princípios que devem reger a vida, em especial sua dimensão pública e política, onde o ideal de Estado corresponde ao ideal do homem. Tem-se mesmo a impressão de que Platão quer purificar o homem de sua época. Antes eu queria falar sobre isso. Olha só. Tem-se a mesma impressão, não, onde o ideal de Estado corresponde ao ideal do homem. O que Meixo Sama fala? O ideal de Deus corresponde, a vontade de Deus, a vontade divina, é o Kanagará, tá certo? Mas é claro que isso você tem que fazer o esforço. Lembra bem como é que está escrito ali. Ó.
Cada um terá em maior ou menor grau conforme honrar ou desonrar. A responsabilidade é de quem a escolhe. A gente tem que escolher querer ficar no canagará. Vontade de Deus ou a vontade da gente. É a vontade de Deus e a vontade nossa. Não é a vontade nossa, é de Deus, se lasca para lá. Não é isso. Entendeu? Então, quer dizer, quando se fala aqui, não vontade de Deus, você vê que o que está dizendo aqui? Tem-se a mesma impressão, não, sua dimensão pública e política, onde o ideal de Estado corresponde ao ideal do homem. O Estado aí está falando do papel de Deus, entendeu? Quando você tiver essas duas coisas, pô, mas tu faz o seguinte, tu pergunta a qualquer cidadão aí, o teu vizinho do lado aí, pergunta a ele, qual é o ideal do Estado? Para algumas pessoas vai ser Bolsa Família, cara. Ele vê o Estado como uma viúva. A boa maioria das pessoas vê o Estado como viúva. Então você vê, como é que vai? Como é que isso vai? Não tem, entendeu? Tem que educar o povo, mas não é essa educação vagabunda que tem aí, não. Não é isso, não. Não, precisa mais boa educação. Não, não precisa, não. Essa não. Educação que te faz pensar. Não é que vai te levar para a luta de classe, que nem a pedagogia do oprimido, Paulo Freire, não. Não é isso que eu estou falando. Que faz refletir mesmo. É muito mais importante. Aí eu falo assim, né? Tem-se a mesma impressão de que Platão quer purificar o homem de sua época, de todas as épocas. Pô, isso mesmo não quer fazer. Purificação do homem. É isso. Das influências baseadas numa concepção mítica ou então utilitarista da realidade. A educação de verdadeiros cidadãos exige métodos condizentes com sua natureza, cujo escopo é a excelência, a perfeição. O que é que Messoma fala? A religião é para produzir o quê? Homens perfeitos. Não é esse que é o objetivo da religião? Aí. Tem muitas coisas que estão sendo faladas, já está falado lá, cara. Em seu estado, pressupõe a divisão de classes e postula, assim, uma hierarquia segundo a função de cada um. Das mais importantes novidades, parece ser que a que prevê os filósofos, os mais indicados ao governo deste estado ideal, devido aos valores pelos quais pauta a sua existência. Tem uma hora que tem um diálogo, aí já desse meu livrinho aqui, esse outro aqui. Nesse aqui, lembra? Sócrates, Platão, nesse aqui que eu dei aquele curso de Filosofia e Messia, nesse caso diz o seguinte, ó, essa ideia do Platão de rei filósofo, ou filósofo como rei, isso aí, não dá certo. Por que ele diz que não dá certo? Porque no momento que tiver uma pessoa que seja o rei, não tem mais gente acima dele. Entendeu? Ele é o grande. E as coisas não são assim. Tem tensões que são insolúveis. Eu vou continuar falando dessas tensões insolúveis quando falar da política de Aristóteles. Infelizmente, eu vou tentar me conter, porque é outro grandioso. Eu não posso ficar abrindo mais espaço, porque daqui a pouco eu não tenho mais tempo nem para dormir. Né? Não dá para fazer assim. Mas são os potentes. Sócrates, Platão e Aristóteles, tem que conhecer. Platão mantém nesta obra o consagrado estilo literário do diálogo. Esses e inúmeros outros elementos fazem desta obra uma das mais importantes da história do pensamento ocidental, tanto por sua originalidade como pela perenidade de conceitos no que se refere à concepção sobre o cosmos e o homem enquanto ser político. Né? Bom, tem 56 minutos, aí eu tento responder, vou bater na tecla, porque agora já tem mais gente, mas assim mesmo deveria ter mais para poder falar. Ontem, se não me engano, deu 100 e cacetada de gente aí. Não sei, o João não está fazendo mais aquela artimanha, deve ser outro, então nós estamos começando a ficar com gente, aí já não sei. Bom, não sei nada de Facebook. Facebook é enigmático. Bom, primeiro vamos ver se tem pergunta. Não tem. Não tem? A jovem aqui do meu lado.
Não tem pergunta? Não? Bom, eu vou repetir o que eu andei dizendo, né? Você vê, eu já mostrei o curso que eu dei de Filosofia e Platão, né? De Sócrates e Platão. Não daria para dar por ali, porque ali não é que as pessoas também fossem assim muito melhores, não é isso. Mas já vinha fazendo um curso comigo, aquele ali é o livro 4, eu dei, parece que, acho que foram 35 livros de filosofia, pegando, em 35 volumes mesmo, e dando os cursos para as pessoas. Quer dizer, então é um nível mais alto mesmo. Eu nem sei o quanto as pessoas absorveram ou não, entendeu? Então eu tentei baixar a bola, né? Quer dizer, é mais ou menos o seguinte, vou botar até junto um do outro para você entender o que eu estou querendo falar. Pensa isso aqui, assim. Pensa isso aqui. Ó. Isso aqui é o que o Platão escreveu. É a República. 10 livros. 10 livros. 10 livros. Certo? É mais ou menos, vou fazer uma comparação agora, aproveitando. Isso aqui, quando você fala assim em relação. Bestão escreveu lá. Né? Ou então sintetizaram um livro que são as, como é que eu vou chamar? Os livros oficiais, os livros básicos, livros. Tem um nome para isso, então, tá? Esse aqui está lá no Japão, por exemplo. Certo? Aí vem uma organização messiânica, quer seja a nossa, Igreja Messiânica Mundial do Brasil, a Torro, outra qualquer, Templo Luz do Oriente, qualquer uma das 11 lá, mas tem mais do que isso. Aí vai e faz isso aqui. Entendeu? Então, isso aqui eu não tenho acesso. Quer dizer, tem às vezes indiretamente com esse aqui, mas indiretamente, às vezes não. Embora eles bebessem na fonte desse aqui, mas não é um apanhado que foi feito igual a esse. Foi feito um apanhado que eu escolhi algumas coisas da República. Não da República, não. Esse aqui tem muito mais. Esse aqui tem da obra mesmo de Platão, geral. Esse aqui, aliás, falando errado. Certo? Esse aqui não, só tem a República. Uhum. Bom, aí lá vai eu. Vou falar sobre a República. Falar sobre esse livro, só para curiosidade de você, deve ter mais de 300 páginas. Como é que vai fazer isso em uma hora? Não dá, gente. 10 livros que tem aqui dentro. Não dá. Falar sobre isso aqui foi 2 horas de aula. Também não dá. Né? E também pela complexidade maior. Uhum. Aí tudo bem. A gente vai começar a pensar o quê? Aí lá vinha eu para criei lá as 18 folhas. Também não dá, irmão. Em uma hora. Pô, só aquelas 3 primeiras aqui já foi uma hora. Agora eu digo, não vou fazer essas 15, como é que eu vou fazer isso aí? Aí resolvi começar a falar, entendeu? Comecei a falar, porque eu cheguei à conclusão que o que se devia de fazer, mas não é no caso de Platão, não, de todos, por exemplo, eu falei do Antigo Testamento, falei. O que eu tinha que fazer? Coisa que eu já senti uma vez que não dá para fazer isso, então não ia me repetir. O que foi que aconteceu? Quando eu fui dar um curso de religiões, que eu mapeei 10 religiões, que tem umas que eu boto sempre, primitivismo, aí cabe tudo. Né? E lá da Sibéria até um índio daqui qualquer da América do Norte, América do Sul, é primitivismo. Tem um monte de gente lá. Né? Aí tem cristianismo, islamismo, hinduísmo, sikhismo, e vai por aí, certo? Até chegar ao messianismo também. Tá? Aí fui tentar dar esse curso, varrendo um pouquinho mais sério cada um, cara, 2 anos. Foi aí que eu cheguei à conclusão que eu não podia fazer isso. Então agora o que seria? Eu resolvi escalar o quê? Para a memória literária minha, que tem não sei quantos milhares de livros na minha cabeça, eu resolvi escolher apenas 160, se não me engano. Certo? 160, que da idade antiga ou da antiguidade tem esses 12. Agora, a pessoa, se eu quisesse fazer isso, pego o Antigo Testamento. Eu dei foi um apanhado geral. Quando eu quis fazer um dia a relação ou a diferenciação entre a Bíblia
e o Corão, os muçulmanos, aí vocês devem ter visto aí, tá aí para quem quiser ver. Eu fiz 2 livrão. Um livrão falando sobre a Bíblia, um livrão falando sobre o Corão e outro fazendo as diferenças e concordância entre eles. Pô, entendeu? Então, se eu quisesse fazer sobre o Antigo Testamento, se eu quisesse fazer sobre o Evangelho de Buda, se eu quisesse fazer até o Homero, se eu quisesse colocar toda a obra de Homero ali, a Ilíada e a Odisseia, e aí eu me embananei com Platão. Por que eu me embananei com Platão? Porque Platão é um fundante, inclusive, da cidade ideal. E a nossa próxima ideia não é essa? A gente não tem que partir para uma cidade messiânica, uma cidade ideal, né? Começar a concretizar. Então, é uma hora. Eu não escolhi outro livro de Platão, escolhi a República, exatamente, que é a questão da cidade ideal. Vou botar no domingo que a questão, no domingo que vem, é Admirável Mundo Novo. Leia, que também é uma questão para você ver. Você vai vendo as coisas, vai ver, não adianta eu falar, ver. Já vou pedir o Juliano para botar logo o filme para vocês terem acesso, é só. Porque tem 2 tipos de Admirável Mundo Novo, um feito em 1990 e outro acho que em 1998. Então, o que é que eu preciso? Eu escolhi o mais novo, que é o mais curto, é 1h30, mais ou menos, o outro tem 3 horas e cacetada. Tá certo? Bom, então, eu disse, não posso escolher a República, né? Mas eu fiquei com aquele negócio, também vou poder escolher de Aristóteles também, a política? Também não vai dar. E os outros livros? Tem outros livros, tem um monte. Tem vezes que você vai ver lá na frente, tem uns que eu escolhi dar 3 livros num dia. Pô, como é que vai chegar a 160 livros? Entendeu? Então, esse ano eu acabo com a antiguidade, pelo menos. É assim. Vai ser a mesma coisa com música também. Tem tanta coisa para dar, mas vamos fazendo. Então, o que é que eu vou fazer? Para aqueles, por isso que eu peço, ok, mais uma vez, a mesma coisa que eu estou falando, parece que eu vou ficar imitando. Entre na voz messiânica. Entre na voz messiânica. Vai mais uma vez. Entre na voz messiânica. Por que razão? Porque esse Facebook está limitando a gente em 25. Eu tenho 5.000 pessoas, eu não vou chegar com 25 pessoas, não vou chegar nunca às 5.000 pessoas. Por isso que esse negócio fica pequeno. Então eu preciso realmente de quem quer. Porque quem não quer, nem entra. Fica aí nesse negócio geralzão mesmo, cemitério, fica aí. Mas eu preciso de pessoas que queiram, aquele que vai sentar o rabo, que vai ficar prestando atenção. Porque, já vou dando um sinal, se você não aguenta, aquele que não aguentava, lembra? Quem vai à escola, não aguentava ficar 4 horas, né? Na escola, não aguenta. O cara fica irrequieto, fica conversando, não sei o quê. Ele não consegue se concentrar. Foi o que eu fiz com meu filho. Botei desde pequenininho na cadeira, construí uma cadeirinha pequena para ele, uma mesinha. Vai concentrar. Concentrou, pronto, deu tudo certo com todos eles. Todos os 3 se deram muito bem. Os 2 foram para o ITA e passaram numa circunstância que não precisa nem. E a garota só não foi para o ITA porque não tinha. Na época. Na época. Então todo mundo se dá certo. Qual o problema? Não, também não foi pro ITA porque ela não fez engenharia. Ela fez psicologia. Assim, se dá bem as pessoas, tá certo? Então, só para dar uma ideiazinha para vocês. Eu estou calculando, no mínimo, cada livro, na média, 1h30. Não tem 1 hora, não. Não dá para fazer 1 hora. É 1h30. Isso vai cansar meu gogó, porque eu vou fazer por agora, vou começar amanhã. Não vou botar isso, não. Eu quero acabar tudo em novembro, que dezembro aí eu quero ficar mais livre, a esposa vai fazer a operação na vista, tal. E também eu estou querendo um pouquinho de sossego, tal, para mim ler minhas coisas, ver meus filmes. Então eu comprei um monte de filme, não consigo nem ver os filmes. Entendeu? Bom, então eu preciso que as pessoas entrem na Voz Messiânica, www.vozmessianica.com.br.
João já deu uma dica aí, que está no Face, do passo a passo para se cadastrar, tal, se cadastra e tal. E aí eu vou filmar, porque eu não quero fazer nada pelo Facebook. O Facebook está limitando a gente, então não dá, pô. Então eu filmo e projeto a coisa para vocês na voz messiânica. E aí vou ver se eu consigo, tendo tempo lá, que eu não sei como é que vai ser minha vida, mas acabou assim, ou lá vocês podem escrever, pode botar, pode dialogar um com o outro, entendeu? Como é que é? O João fez um site para ter relacionamento mesmo com os afins. Foi Facebook, é amigo. Amigo o quê, porra? Amigo nada. O cara não tem nem mesmo afinidade com a gente, não vai ser amigo. Você não conhece a pessoa, entendeu? Então o Facebook é uma coisa, um site de busca, é igual um Google, por exemplo. Quer saber da vida da pessoa, bota lá e procura ver o que ela diz dela. Uns troços assim, meio fofoqueiro, entendeu? Então a gente precisa realmente criar alguma coisa mais séria, né? Dei o recado? Acho que dei, né? O Genival está falando parabéns, ótima aula de filosofia. Tá bom, obrigado, agradeço, Genival. Tem Naísa Guimarães, Fernando Coelho, Manuel Dias, Indiara Santana, Maria Ignácio, Maria de Fátima, Cidinha, Rodrigo Maia, Nilma, Letícia Bispo, e vai por aí afora. Tem mais gente lá para cima. Jorge Caetano, Tereza Fernandes, Eliane Carneiro, Iracê Silva, João Carlos, Ana Luísa, e vai para cima, certo? Bom, dado o recado, então se preparem que na voz messiânica vai sair isso. Quem não tiver na voz messiânica, perdeu. Certo? Então, amanhã nós vamos dar continuidade aqui à Bíblia do século XXI. E amanhã vai ser o último encontro nosso sobre Deus, volume 1. E vai falar sobre o quê? Sobre as leis divinas. Tá? Então, às 7 horas da noite, estaremos lá, se Deus quiser. Obrigado pela presença e até logo.